Vamos continuar o nosso estudo sobre os diversos tipos de solos que existem no Brasil. Mais especificamente, vamos conversar sobre o solo de Massapê, a importância que ele tem para a agricultura do nosso país, a importância que ele tem, inclusive, para a história do nosso país, mais especificamente naquele primeiro momento da colonização do Brasil. Antes de qualquer coisa, é importante você lembrar que o Brasil possui uma grande variedade de tipos de solos. Devido a isso, o Brasil ele é considerado um dos países com maior variedade agrícola. E essa variedade ela se dá principalmente devido ao nosso tamanho em relação à porção sul-americana do continente americano. Se você for prestar atenção nesse mapa aqui, você vai ver que aqui você vai ter o Brasil, tem um tamanho extremamente grande em relação à América do Sul. E se você for comparar países como, por exemplo, ao Chile, que pega somente essa porção litorânea aqui da América do Sul, você vai ver que o nosso tamanho ele é extremamente maior. Devido a isso, devido a esse tamanho em comparação com a porção sul-americana do continente, é que nós dizemos que o nosso país ele possui um tamanho continental. Este tamanho continental ele vai favorecer essa variedade de solos. E esses solos vão variar de acordo com a região em que ele se encontra no nosso país. Principalmente devido a uma infinidade de fatores diferentes que existem no nosso país. Fatores geológicos, fatores climáticos, fatores de vegetação. Cada fator desse vai influenciar o nosso país de alguma forma e ele vai fazer com que haja essa grande variedade de culturas diferentes. Como, por exemplo, você vai ter aqui, por exemplo, na região Nordeste, a cultura do açúcar. Você vai chegar na região Centro-Oeste aqui, você vai ter a cultura do café. Você vai chegar, por exemplo, nessa região aqui do Centro-Oeste, você vai ter uma intensa atividade voltada para a cultura da soja. Aqui na região Sul, você vai ter uma intensa atividade voltada para a cultura tanto da soja quanto da erva mate. Quer dizer, esse tamanho do nosso país e essas diferentes condições que existem em todo o nosso território fazem com que nós tenhamos essa agricultura tão diversificada existente aqui. Só que antes que nós possamos entrar um pouco nessa conversa sobre o solo de Massapê, vamos conversar um pouquinho antes sobre o que é solo, sobre o conceito do que é o solo. O solo ele é um corpo de material inconsolidado que recobre a superfície terrestre emersa entre a litosfera e a atmosfera. Ele é essa camada, como se fosse uma camada fina aqui onde nós estamos. Nesse momento agora, onde você está pisando, nada mais é do que o solo. E é importante você lembrar que esse solo é constituído de 3 fases distintas. A fase sólida, que são os minerais e a matéria orgânica. A fase líquida, que é a solução do solo, que é aquela ação da água ali no solo. E a fase gasosa, que é o ar, que influencia também diretamente na formação dele. Tudo isso tem origem nesse fenômeno aqui chamado intemperismo. O que seria esse intemperismo? São aqueles fenômenos que influenciam diretamente na formação do solo. A ação da chuva, por exemplo. A chuva, em contato com o solo, ela pode provocar um processo de lixiviação, que é um processo que você praticamente faz uma lavagem do solo e retira os nutrientes. Ou você pode também levar, através da chuva, nutrientes para o solo, como, por exemplo, a absorção de sais minerais. Você tem também a ação ali do vento, que seria aquela ação erosiva nas rochas, aquelas rochas que se encontram em porções mais altas, ela sofre uma ação do vento, e aqueles fragmentos de rochas vão se depositar nas porções mais baixas, e por aí vai. Vamos conversar um pouco agora sobre o que é o solo de Massapê. Como nós conversamos antes, o solo ele vai se encontrar em regiões totalmente distintas, influenciadas por aquelas condições que aquela região apresenta. No caso do solo de Massapê, a gente vai entender aqui que ele se encontra nessa região que nós chamamos aqui de Zona da Mata, que é uma região próxima do litoral da região Nordeste. Ele se encontra nessa região. É importante você lembrar também que esse solo ele tem uma coloração escura. E por que ele tem essa coloração escura? Ele é formado pela decomposição de granito e gneiss. Então são 2 tipos de rochas que se encontram aqui na região Nordeste. E ela possui um alto teor de argila. E é um tipo de solo que sofre muito com a ação do clima dessa região.
Nas épocas mais úmidas, o solo vai ter um aspecto pegajoso. E nas épocas mais secas, ele vai ter essa característica que você está vendo nessa imagem aqui do lado direito. Ele vai ter uma característica, ele vai ser muito rachado, ele vai ficar muito duro, praticamente impossibilitando ali a utilização dele. E de tudo isso, é bem importante você lembrar que ele é um tipo de solo extremamente fértil. E devido ao fato dele ser extremamente fértil, ele é muito utilizado até hoje e acaba que isso causou uma exaustão nesse solo. E hoje em dia ele é um tipo de solo que ele sofre muito devido a essa exaustão, que ele foi muito exaurido devido a essa intensa utilização do nosso solo. E essa utilização do solo de Massapê, ela se dá desde ali de um momento da nossa história chamado ciclo da cana-de-açúcar. O ciclo da cana-de-açúcar, ele foi um momento da nossa história que ocorreu ali entre os séculos 16 e 17. E acaba que ele foi ali o alicerce econômico da economia colonial que ligava Portugal ao Brasil. E ele também foi através desse ciclo da cana-de-açúcar que praticamente se concretizou a colonização do nosso país. Foi através desse cultivo da cana-de-açúcar que Portugal praticamente dominou o nosso território. Portanto, é importante você lembrar que o solo de Massapê ele está intimamente ligado à história do nosso país, à formação do nosso país. E ele é muito importante até hoje, principalmente devido a essa cultura da cana-de-açúcar.